Olá, meus queridos, vamos estar dando continuidade ao estudo, tá certo, dos números primos. Hoje vamos aprender a identificar os números primos, tá certo? Então, se você não sabe identificar, nós vamos estar fazendo hoje, tá bom? Então, assim, para a gente identificar os números primos, nós vamos aplicar, tá certo, um métodozinho que quem criou ele foi Aristóteles, que é um matemático. Esse método é 100%? Não, tá certo? Esse método não é 100%, mas a maioria dos números primos você consegue identificar com ele. Que método é esse, professor? Você vai pegar o número e vai aplicar o critério de divisibilidade do 2, do 3 e do 5. Se não der para dividir por algum desses três, provavelmente ele vai ser primo. Por que provavelmente? Porque o método não é 100%, tá certo? Mas a maior parte dos números você consegue identificar. Então vamos lá, no número 24, primeiro nós vamos aplicar o critério do 2, tá bom? Então, para ser divisível por 2 tem que ser par. Então olhamos para o último número. É par? É. Então, no caso aqui, ele vai dar para dividir pelo 2. Isso significa dizer que não é um número primo, tá certo? O número 24 não é um número primo. Eu já adianto para vocês, qualquer número que for par, fora o 2, tá certo? Ele não vai ser primo. Essa competência é somente do 2. O 2 é o cara, tá certo? E é um dos que você vai mais utilizar, tá certo? Então assim, o 24 não é primo, tá bom? Então vamos para o próximo número, que é o número 25, tá certo? O número 25. Vamos estar iniciando também aplicando o critério do 2, tá bom? Então assim, o 25, ele é par, último dígito? Não é. Então já começou bem, tá certo? Não deu para dividir pelo 2. Se não deu pelo 2, nós testamos o número 3, tá bom? O número 3, o que é que a gente faz? Nós vamos somar os algarismos. 2 mais 5, 7, tá certo? 2 mais o 5, 7. Tá na tabuada do 3? Não. Então significa também que não dá para dividir pelo 3. E a última opção que nos resta, tá certo, é também dividir pelo 5. Para ser divisível por 5 tem que terminar em 0 ou 5. E o 25 termina em 5. Então isso significa dizer que ele dá para dividir pelo 5. Então ele não vai ser um número primo. Embora que não tenha dado para dividir pelo 2 e pelo 3, ele foi divisível por 5. Tá bom? Então ele não atende as expectativas para ser um número primo. No número 17, tá certo? Nós vamos começar do mesmo jeito, vamos aplicar o critério do 2. Então vamos lá, o último número tem que ser par. O último número é par? Não, então já não dá para dividir por 2, tá certo? Não deu pelo do 2, vamos testar o do 3. Então nós vamos somar, tá certo, os dois algarismos. 1 mais 7, 8. E o 8 não está na tabuada do 3. Tá bom? Então, ó, estamos quase lá. E para finalizar, nós vamos estar aplicando o critério do 5. Professor, qual é o critério do 5? Terminar em 0 ou 5. E o 17 termina em 7. Então isso quer dizer que provavelmente, tá certo, esse cara aqui vai ser primo, porque não deu para dividir por 2, 3 e 5, tá bom? Então assim, o número 17 provavelmente é um número primo, tá certo? Então assim, vamos aplicar o mesmo critério no 29, tá certo? Iniciando pelo critério do 2. O número é par? Não é, tá certo? Não é, então não dá para dividir pelo 2. E pelo 3, professor? Aí nós vamos estar somando, tá certo? O 2 mais o 9. 2 mais 9, 11. E o 11 não está na tabuada do 3.
Então também não deu para dividir pelo 3, tá certo? E para finalizar, vamos aplicar o critério do 5. Termina em 0 ou 5, também não, tá certo? Então esse cara aqui provavelmente mais para cima, tá certo? Que não o 17, ele será um número primo. Então aplica-se o critério do 2, 3 e 5. Se não der para dividir por nenhum dos três, significa que provavelmente vai ser primo. Então assim, o vídeo foi esse. Abração do PH, se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo, tá bom? Valeu!